As palavras matam? As palavras vão ao vento? Há situações sobre a linguagem, até na Bíblia. Sim, a famosa Torre de Babel. Muitos filósofos versaram sobre a linguagem, mas o que a quinta série Star Wars tem a ver com a linguagem? E mais, como a gente se protege dos malefícios ou dos machucados das palavras? Vem comigo, que hoje no cafezinho do tio Leslie a gente explica. Olá, meu nome é Leslie e aqui é a Filosofia de Boteco. Vamos falar hoje sobre um assunto que sempre gera muita polêmica e principalmente nos últimos anos, tá? Que é a linguagem. Por favor, se você não é inscrito, dá essa moral, se inscreva aqui, por gentileza, e dê um like no vídeo e vamos embora, vamos ao que interessa efetivamente, tá? A gente sempre ouve aqui, muito aqui, hoje em dia nas redes sociais, o discurso é aquilo, o discurso daquilo outro. O discurso é do amor, o discurso não é do amor, né? Eu não vou colocar aqui para não dar strike. E a gente fica perdido, principalmente sobre a linguagem e sobre as palavras. Uma das coisas que chama a atenção é o seguinte: muitos filósofos, se a gente for olhar, já versaram sobre as palavras. John Locke, Platão, Immanuel Kant, Foucault, muitos deles falaram sobre isso. Wittgenstein talvez seja o mais que a gente mais vai ver ali. Muitos se debruçaram, mas muitos deles se perderam no que a gente fala aqui, no que eu vou falar aqui, porque eles foram muito mais sobre a questão da lógica, a questão da moral e a questão da ética. Wittgenstein mesmo, por exemplo, é um filósofo que escreveu Tractatus, que é a sua principal obra, digamos assim. E ele se perdeu muito mais na lógica, se debruçou muito mais na lógica. Fez algumas comparações que eu não gosto muito. Por exemplo, comparou as palavras a carros, falou sobre o limite da linguagem. Gente, não tem limite, gente. Não tem limite. A pessoa ela fala o que ela quiser. Não tem limite. Até onde vai o limite? Não há limite. A pessoa fala o que ela quiser. Se você tem um carro, qual o limite? O limite é onde é gasolina. Agora, se você abastecer, você vai onde você quiser. Então não tem como comparar. E eu não gosto da comparação de carro, porque carro é uma coisa palpável, é um objeto. E a palavra é uma coisa abstrata, então fica meio complicado. Uma das suas célebres frases foi assim: se não há nada a falar, cale-se. Algo de semelhante. Eu prefiro falar o seguinte: às vezes a melhor resposta é o silêncio, e a gente vê aqui. Mas o que a gente quer falar aqui não é sobre isso. É sobre a avaliação, o impacto dessas palavras na vida das pessoas. E é isso que a gente quer, na verdade, colocar aqui. E existem duas coisas quando a gente fala de palavras, e é isso que eu vou trazer. É a denotação, que é o sentido literal das palavras, e a conotação, ou seja, a ênfase que se dá. Eu chegar perto, eu falar mais alto, a linguagem corporal e assim vai. A primeira é muito fácil, é o sentido literal. A segunda depende de algumas coisas, que é o bom senso de quem fala e aí a interpretação de quem ouve, que aí, gente, essas são as grandes controvérsias, né? Vamos lá, a linguagem mas ele me atacou, mas esse discurso é o discurso não sei o que fóbico, é o discurso do amor e assim vai. Da onde vem isso? Vamos falar sobre isso mais um pouquinho. E vamos começar já com Star Wars. No filme Star Wars, O Retorno do Jedi, que é o terceiro filme da saga clássica, tem uma cena onde o Obi-Wan Kenobi, ele chega para o Luke e fala, quando ele pergunta sobre o pai dele e tal, não sei o quê, ele fala: olha, Luke, a gente vai ver que muitas das verdades a quais nós nos apegamos depende do ponto de vista. Naquela hora, eu fiz a mesma cara que o Luke fez no filme. Se vocês enxergaram o filme, vocês vão ver. Depois de um tempo eu comecei a entender aquilo e veio isso com a maturidade. Umas pessoas podem enxergar o número 6 e a outra, dependendo do ponto de vista, pode enxergar como 9. E aí? Quem está certo e quem está errado? É uma coisa que fica complicada. E isso vem com essa história da quinta série e a maturidade. Veja bem, você se torna burro só porque alguém falou: você é burro, então agora você é burro. Você é isso e você passa a ser só porque alguém falou.
Então, isso significa o quê? Que a gente pode se proteger das palavras, gente. A gente pode se proteger delas e a gente faz isso o tempo todo, a gente faz isso o dia inteiro. Todo dia a gente faz isso. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. A gente está no trânsito e tem um atrito no trânsito, uma fechada que seja. A pessoa vai abrir a janela para falar com a gente. Ela vai falar palavras bonitas, ela vai elogiar os meus lindos olhos, o meu olhar sedutor, o meu sorriso brilhante. Não, ele vai xingar a gente. E por que a gente não liga? Porque a gente já sabe o que vem. Então, a gente, como já sabe o que vem, a gente pode se proteger, pode reagir, pode brigar de volta, pode xingar de volta, ou simplesmente pode, tá, deixa pra lá, tá bom, ó, como é que a gente vai resolver aqui? Chama a polícia e vai embora. Ou seja, a gente se protege todos os dias. Por que a gente não faz isso o tempo todo? Por que a gente fica, ele me xingou, ele tá me machucando? Aí é que vem a história da quinta série, que é a maturidade para a gente poder interpretar aquilo que a pessoa fala pra gente. As palavras machucam? Claro. As palavras podem incitar coisas boas e coisas ruins? Claro, mas aí tem a questão da maturidade e tem o que mistura de um outro conceito, que é o que a gente chama de liderança. A liderança é atrelada a um objetivo, a determinada situação e sim a comunicação. Mas essa comunicação pode ser verbal ou não verbal. O exemplo é uma das grandes formas de linguagem. Por exemplo, você vai pular de uma ponte porque alguém falou, vamos pular da ponte que é bom. Não, né? Agora, se é um bungee jump, por exemplo, que você está próximo ali, a pessoa precisa, não, gente, é segura, pode pular. Você, não é seguro, eu estou aqui preso pelo pé e tal. Aí a pessoa vai lá e pula, ou seja, ela deu o exemplo de pular e mostrou para você que aquilo é seguro. Tá bom. Aí ela pode te convencer. Então não é exatamente assim, não é só porque a pessoa falou que a gente vai aceitar ou não. Ou seja, você vai se jogar da ponte só porque alguém mandou? Não. Há algo errado, não há? Então, isso é a questão da maturidade e a questão da interpretação. E essa maturidade e essa questão da gente amadurecer é o que faz a gente poder interpretar e se machucar ou não, ou se proteger ou não. E ali é onde eu quero chegar. Gente, vamos nos proteger, vamos ter um pouco mais de tranquilidade, vamos interpretar. Será que existe mesmo outro ponto de vista do que a pessoa está falando? Talvez sim. Então por que a gente vai se machucar sem levar as consequências ali da frente ou se parar para pensar um pouquinho mais? Vamos parar para pensar um pouco mais e a gente se liga nessas coisas e pode se machucar ou não. Vou deixar aqui, antes do final, uma última reflexão. Uma reflexão que eu tenho aqui com os meus com o meu café, com os meus botões. Aliás, hoje eu não tenho botões, é de Kansas State, sim. Mas eu vou colocar aqui e eu não tenho resposta, aliás, deixa aqui nos comentários se você tem. Imagine um país ou uma comunidade que seja onde todo mundo ou quase todo mundo é alfabetizado. Tá? Então, as pessoas sabem ler. Até onde é uma desvantagem você não poder escolher o que você lê? Sim, você só pode ler o que o líder ou que o ditador, que seja, diga para você ler. Você só pode ler isso aqui. Só pode falar isso aqui. Até onde isso é uma desvantagem? Eu não sei, não tenho essa resposta. Se você tiver, ou o que você pensa, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou ler, prometo que eu vou ler. E vou interpretar que são pontos de vista diferentes. Podem ficar tranquilos. E a gente vai falar até isso num próximo vídeo, que é sobre o Jack Rancière, que é o dissenso. Tá bom? Até quem ficou até aqui, aquele muito obrigado. Obrigado pela paciência, obrigado pelos erros que eu tive aqui e até a próxima, se Deus quiser.